você ouvir alguma coisa na floresta, não ouviu nada. Continue andando. Você não quer estar do lado de fora quando o sol se põe. Falando sobre o longo histórico de pessoas que desaparecem na trilha Apalache, na cordilheira que dá nome a ela, e sobre o que pode estar causando esses desaparecimentos. Projetos secretos do Serviço de Parques Nacionais, canibais ferais, pé grande, skinwalkers. Você geralmente é caçado por muito tempo por essas criaturas. Eles são chamados de macacos do diabo. O pé grande é do noroeste do Pacífico. Os skinwalkers são do sudoeste americano. Mas isso é detalhe. Essas montanhas têm uma história rica em folclore, e mergulhar nisso pode ser genuinamente fascinante. O problema é que esses vídeos frequentemente desrespeitam tanto as pessoas que desapareceram nessas montanhas, quanto as que vivem nelas. Detalhes sobre a experiência com o povo das montanhas: são homens ferais, supostamente canibais, que viviam nas matas do leste de Tennessee, gerações de pessoas que cresceram vivendo nessas cavernas dos parques nacionais. Então, naturalmente, comecei a ler. Faz essas montanhas parecerem tão estranhas e perturbadoras. A ciência e a história que encontrei pelo caminho são honestamente mais interessantes do que qualquer teoria conspiratória. Mas também mudaram completamente a forma como enxergo essas montanhas. Saí mais consciente dos perigos que se escondem nelas, e também da beleza delas, do que as tornam únicas em relação a qualquer outra cordilheira do planeta. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, história, ciência e o desconhecido, deixe o like agora. Me ajuda muito a saber que devo continuar explorando esses temas aqui no canal. A origem: 500 bilhão de anos de segredos. A maioria das pessoas pensa nos Apalaches como uma região do sul dos Estados Unidos, mas elas se estendem até uma ilhota no litoral de Newfoundland, chamada Belle Isle. Elas começaram a se formar há cerca de 500 bilhão de anos, com B de bilhão. Isso é pré-Pangeia. Para dinossauro, os peixes mal tinham aparecido. Tudo começou com uma placa tectônica deslizando sob outra, formando imensos estratovulcões, que foram gradualmente erodidos até virarem basicamente cascalho. Então, 400 milhões de anos atrás, essas mesmas duas placas colidiram de novo, dessa vez formando picos enormes e irregulares. E cerca de 290 milhões de anos atrás, a África colidiu com a América do Norte, empurrando essas montanhas para dentro do continente, dobrando e enrolando camadas de rocha com centenas de milhões de anos de idade, formando uma das cordilheiras geologicamente mais complexas do planeta. Desde então, vento, água e gelo esculpiram essas montanhas no que são hoje, e continuam esculpindo. O vento, a força invisível. Olha só para o Monte Washington, em New Hampshire, um dos lugares mais frios e ventosos do planeta. A estação meteorológica no topo já registrou uma camada de neve de 8,5 metros, temperatura de menos 44 graus Celsius e sensação térmica de menos 77. Pelo menos 130 pessoas já morreram nessa montanha. É uma subida tão exigente que é usada para treinar alpinistas que vão para o Denali e até para o Everest. Desnecessário dizer que o tempo por aqui fica muito mais intenso do que as pessoas costumam imaginar. Água, o escultor silencioso. As montanhas Apalaches do Sul abrigam alguns dos lugares mais chuvosos dos Estados Unidos fora do noroeste do Pacífico, chegando a 230 centímetros de chuva em algumas áreas. Chuvas intensas provocaram enchentes massivas que cascatearam pelas montanhas, esculpindo desfiladeiros profundos, e também permitiram o crescimento de uma floresta temperada, úmida, com milhares de espécies, muitas delas encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Cerca de 10 mil anos atrás, os Apalaches do Norte estavam soterrados sob geleiras massivas. À medida que o gelo avançava, plantas e animais nativos do norte migraram para o sul, fugindo da extinção. Quando as geleiras recuaram e o clima esquentou, essas espécies subiram para altitudes maiores em busca das condições frias às quais estavam adaptadas. Muitas espécies acabaram presas nos topos das montanhas, sem para onde migrar, evoluindo isoladas, formando uma teia de vida encontrada apenas aqui, algumas delas apenas em picos específicos. Suba até os cumes aqui no sul e você encontra uma paisagem que parece muito mais com o Canadá. Esses lugares são frequentemente descritos como ilhas biológicas, cápsulas do tempo de uma paisagem que era comum durante a Era do Gelo. Essas montanhas abrigavam enormes manadas de bisões e alces, bandos de lobos, onças pintadas, lagos e nuvens de pássaros como o pombo passageiro, provavelmente o pássaro mais numeroso já registrado na Terra, viajando em bandos de bilhões de indivíduos. E o ecossistema é surpreendentemente inconsistente.
No extremo norte, você encontraria uma tundra ártica, com caribus, raposas árticas, ursos polares e esse cara, o alca gigante. Basicamente um pinguim. Essas montanhas também abrigavam pessoas, uma coxa de partilhos diversa de centenas de culturas indígenas que viveram nos vales por milhares de anos. A gente ainda vai entrar na parte mais sombria dessa história, o que os colonizadores fizeram com essas montanhas e por que as pessoas continuam desaparecendo até hoje. Se inscreve no Caixa Preta e ativa o sininho para não perder. A chegada dos colonizadores, o começo do fim. Os colonizadores europeus chegaram aqui no final do século XV, mas essas montanhas eram uma barreira enorme para a expansão e por 2 séculos eles nem tentaram cruzá-las. Os primeiros a habitarem as altitudes mais elevadas foram grupos indígenas empurrados para fora dos vales pelos colonizadores e pelas doenças que trouxeram, forçados a se refugiar nas montanhas. No século XVIII, a costa leste começou a ficar cheia demais e os colonizadores voltaram a avançar para o interior, empurrando os povos indígenas para fora em direção às planícies do oeste. Os primeiros exploradores a cruzar essas montanhas descreveram a paisagem infinitamente complexa, em costas íngremes sufocadas por vegetação densa, dias inteiros na escuridão sobre o dossel acima. Até o Daniel Boone, o grande explorador dos Apalaches, descreveu as encostas como tão selvagens e horrendas que é impossível olhar para elas sem terror. A devastação, a indústria madeireira. Quando esses primeiros colonizadores chegaram, as montanhas eram quase inteiramente cobertas por florestas antigas, com árvores de mais de 2,5 metros de diâmetro e 80 metros de altura. Mas no século XIX, a indústria madeireira explodiu nos Apalaches, derrubando praticamente tudo. As empresas madeireiras compravam enormes extensões de terra, enriquecendo obscenamente, enquanto pagavam a miséria para as pessoas se mudarem para as montanhas e limpar a terra. Esses trabalhadores passavam horas expostos aos elementos, sobrevivendo de rações amontoadas em abrigos temporários. E à medida que a indústria crescia, ferrovias e queimadas para limpar a terra causavam incêndios florestais que engoliam milhares de quilômetros quadrados de floresta. A floresta ao meu redor é uma das únicas florestas antigas que restam em toda a Cordilheira dos Apalaches e uma das únicas regiões desse lado do país onde você pode vir e encontrar uma árvore realmente grande e antiga. Praticamente toda a área ao redor foi derrubada, mas a empresa madeireira que estava cortando essa parte foi à falência antes de chegar a esse trecho no fundo do vale. E alguns anos depois, um incêndio passou pela região, mas também passou reto por aqui. Por pura sorte, essa pequena área sobreviveu, um vislumbre do que a maior parte dessa floresta teria aparecido há alguns séculos. As extinções, o que se perdeu? A mineração, extração de madeira e barragens das montanhas levaram muitas espécies à extinção, incluindo o pombo passageiro e alca gigante, e expulsaram muitas outras da região. Bisões, salmões, alces, caribus, ursos polares, os grandes predadores, ursos e linces foram especialmente perseguidos simplesmente porque as pessoas não gostavam deles e os caçavam por prazer. A industrialização trouxe poluição que contaminou rios e até o ar nas altitudes mais elevadas. Existe frequentemente uma névoa bonita nessas montanhas, mas ela é intensamente ácida, carregada de emissões de enxofre e nitrogênio. A chuva ácida, a neve ácida e a névoa ácida têm sido um problema enorme, enfraquecendo ecossistemas de altitude e reduzindo o crescimento das plantas pela metade. E espalhadas pelos Apalaches você encontra o que chamam de florestas fantasmas, esqueletos de espécies inteiras de árvores dizimadas por parasitas invasores trazidos pelos colonizadores europeus, só décadas depois de crescerem eliminadas completamente. Décadas depois do colapso das indústrias madeireiras de mineração, ficou para trás uma paisagem destruída e uma população sem trabalho, forçada a sobreviver nesse terreno íngreme e rochoso que não servia muito bem para a agricultura. Sem dinheiro e sem boas estradas, essas comunidades ficaram praticamente presas nas montanhas. Esse isolamento deu origem a uma cultura única e a um folclore diferente de qualquer outra coisa no país. Some isso a forma como essas montanhas e seus habitantes têm sido retratados em filmes, séries e outros meios de comunicação, e a imagem cultural dos Apalaches começa a tomar forma. E há simplesmente uma atmosfera estranha aqui. A gente sabe que essas montanhas são antigas, mas você também consegue sentir isso. As pedras, as árvores retorcidas, a névoa pode ser bem disturbadora. Honestamente, não é surpreendente que as pessoas achem que esse é um lugar assombrado, onde coisas estranhas acontecem o tempo todo. Mas não é. É um lugar com uma cultura única e às vezes, sim, bastante estranha, e séculos de folclore, mas isso não significa que existem canibais ou skinwalkers escondidos nas cavernas sequestrando caminhantes desavisados. Os Apalaches têm essa reputação de lugar assombrado, mas também têm a reputação de ser as montanhas fracas, as do outro lado do país. E, honestamente, minha maior conclusão ao fazer esse vídeo foi que essas montanhas são muito mais intensas do que as pessoas dão crédito.
Claro, elas não são tão altas quanto as rochosas ou as cascades, mas esse terreno é íngreme, coberto de vegetação, difícil de navegar, com um clima que pode virar rapidamente. Você provavelmente conhece a Trilha Apalache, que corta boa parte dessas montanhas. A AT tem cerca de 700 quilômetros a menos do que a Pacific Crest Trail no oeste, mas normalmente leva algumas semanas a mais para ser concluída. O terreno é enganosamente desafiador. Era assim há 400 anos, continua sendo hoje. É fácil se perder ou se machucar e difícil ser encontrado. A floresta densa e o terreno íngreme dificultam muito o trabalho das equipes de resgate e tornam praticamente impossível localizar alguém por baixo do dossel a partir de um avião ou helicóptero. Essas montanhas podem não ser as maiores, mas isso não significa que não sejam tão perigosas quanto qualquer outra. O presente, ameaças e esperança. Assim como essa paisagem continua apresentando perigos e desafios, ela também continua enfrentando ameaças sérias. A mineração a céu aberto literalmente explodiu milhares de quilômetros quadrados de montanhas. O fracking, para extração de gás natural, contamina rios e lençóis freáticas, e as mudanças climáticas estão forçando os ecossistemas a migrarem para altitudes mais elevadas, o que não é boa notícia para os que já estão presos nos topos das montanhas, como as ilhas biológicas que mencionamos. Mas muita coisa tem melhorado. A floresta derrubada há 200 anos cresceu de volta e passou a ser mais cuidadosamente protegida. Muitas das espécies que foram com ela estão retornando. Alces, águias carecas, ursos. Outras foram deliberadamente reintroduzidas, como os alces, muitos deles importados de Wyoming. Honestamente, quanto mais aprendo sobre essas montanhas, mais as admiro, como lar de alguns dos ecossistemas mais raros e biodiversos do planeta, como um dos projetos mais longos em execução da Terra e como um lugar simplesmente muito bonito. E aí, você já conhecia essa história dos Apalaches ou só conhecia as lendas e o folclore? Me conta nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve no Caixa Preta. A gente traz história, ciência e os segredos que ficam escondidos atrás das lendas. Até o próximo!